Deus abençoe, Deus abençoe. Um dia no céu eu vou cantar assim, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 7. Quem falou amém vai cantar bem comigo lá no céu. Amém. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 9. Achamos? Amém? Misericórdia? Amém? Diz assim: depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Amém? Esse é um texto lindo, um texto muito expressivo de Apocalipse. E eu queria que a gente pudesse conversar hoje sobre como será a sua vida eterna nos céus. Você já parou para pensar sobre isso? É um tema que a gente não costuma ficar pensando, né? O pessoal fica de gozação com o pastor Douglas aí, que ele está com pressa, mas aí o fato de não estar com pressa não significa que a gente não deva pensar em como será a nossa vida eterna no céu. O livro de Apocalipse, ele, na verdade, revela, ele é chamado o livro da revelação. E é um livro, assim, bem interessante. Só por curiosidade, quantos aqui já leram o livro de Apocalipse? Levantem a mão. Pode baixar. Quem tem medo de ler o livro do Apocalipse, não levanta a mão. É um livro lindo. Quem não leu, leia. Leia com atenção, leia com coração, leia estudando, porque realmente ele é muito, muito, muito bonito. E por mais que a gente talvez fique preocupado com o que está escrito lá, e não deve, na verdade, ele vai mostrar como serão o final dos tempos, como que as coisas vão acabar. Então, na verdade, queridos, nós estamos num jogo da vida que a gente já sabe o final. É uma covardia, não é não? É uma covardia. Por que é covardia? Porque a gente já sabe quem vai vencer, a gente já sabe quem é o adversário, a gente já sabe que ele vai perder e a gente já sabe que time escolher. Então, nós somos dos que já vencemos. Amém? Ou não. Opa. Prometo que não vou fazer nenhuma pergunta. Calma, relaxem. Na grande verdade, por que ou não? Porque a escolha do time é minha e sua. Eu já sei que time vai vencer. Você também já sabe que time vai vencer. A gente fez uma brincadeira lá em casa, e aí vocês sabem que a família toda era flamenguista, né? Meu bem, eu vou ter que revelar isso. E aí todo mundo era flamenguista até pouquíssimos meses atrás. E aí, de repente, o Botafogo fica lá na frente, lá em cima, lá em cima, lá em cima, e o João escolhe ser botafoguense. E aí, eu falei assim, fala sério, João. Mãe, Botafogo nunca falou sobre futebol, mas agora está convertido ao Botafogo.
E o Felipe me escolhe o Vasco. Me diz assim, por que um garoto, por quê? Vai escolher justamente um time que está lá embaixo, quase caindo. Filho, ele não está aqui, ele está lá com as crianças, então eu posso falar, tadinho, não estou falando mal dele, não. Mas, na verdade, como você escolhe um time que não vai ser o campeão, pelo menos não nessa disputa aí que está acontecendo, nesse desafio, e está quase caindo lá para a segunda divisão, nem sei se chama mais assim. A gente pode achar isso engraçado, mas quantos estão fazendo isso? Quantas pessoas hoje, ao invés de escolherem um time vencedor, que vencerá no final, está escolhendo o time que já perdeu? O diabo já perdeu, já é perdedor. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. A gente vai, na verdade, conversar um pouco sobre a nossa vida no céu. Como será a minha vida, a sua vida eterna? Esse texto que a gente acabou de ler, nós acabamos de falar, então, no capítulo 7, ele é, na verdade, um capítulo que foi escrito num intervalo. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que ele está nesse período aqui, em alguns capítulos anteriores, 2 capítulos anteriores, na verdade, um capítulo anterior, acontece a abertura dos selos. Quando os selos estão se abrindo, e a cada selo que abre, acontece uma tragédia. E aí abre o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo. Quando abre o 6º selo, que acontece no capítulo 6 de Apocalipse, vem o capítulo 7, falando nada a ver com selo nenhum. Sabe quando você tem as cenas dos próximos capítulos, que a gente fica aqui naquela, com o que acontecerá nesse 7º selo? Nesse capítulo 7, ele está num intervalo entre a abertura do 6º selo e a abertura do 7º selo. Eu não vou entrar aqui em escatologia, não é meu objetivo. E nem falar sobre algumas questões que são metafóricas ou não no Apocalipse. Mas, mais uma vez, eu desafio você a ler e estudar o livro de Apocalipse. Mas eu queria trazer aqui para a gente hoje pensamentos sobre o céu, sobre aquilo que nos traz esperança. Muita gente tem várias perguntas. Todo ser humano, alguma vez na vida, em algum momento, se perguntou: o que vai acontecer depois da morte? Não existe nenhum ser humano, crente ou não, que não tem, obviamente, depois de já ter atingido aí alguma maturidade, que não se pergunte o que vai acontecer depois da minha morte. Talvez algumas pessoas perguntem e se falem assim: será que tudo vai acabar? Será que quando eu der o meu último suspiro, acaba tudo? Eu simplesmente deixo de existir? Será que quando o meu coração bater pela última vez, eu simplesmente vou parar com tudo e acabou tudo por aqui? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje. Eu queria conversar sobre conceitos que nós, crentes, muitas vezes esquecemos, porque sabemos, mas muitas vezes a gente se esquece. Vamos lá comigo no capítulo 7, mesmo no versículo 9, primeiro versículo 9 e 10. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Primeira coisa que eu aprendo desse texto, a primeira lição que eu entendo desse texto, é que, queridos, haverá uma multidão que não se pode contar de cristãos lá no céu, amém? Você crê nisso? De verdade? Haverá uma multidão, não se poderá contar a quantidade de crentes lá com Cristo, lá no paraíso, não se pode contar. Então, nós não somos dos que perdem,
Nós somos dos que já ganharam, porque a gente vai estar lá, amém? Esse texto nos dá a certeza daquilo que nos espera. Nós esperamos ir para o céu. Nós cremos que vamos para o céu. Nós sabemos que vamos para o céu. Seremos realmente uma multidão incontável. Mas veja, ele está falando uma multidão incontável de nações, povos, línguas diferentes. Pessoas completamente diferentes de todas as nações. Davidson falou bem, semana passada nós estivemos num congresso de uma organização chamada Bíblica, organização que ele tem ajudado bastante, que tem apoiado aqui no Rio de Janeiro. E essa organização, uma organização internacional, o objetivo dessa organização, vejam, é distribuir Bíblias no mundo inteiro. Queridos, vocês não têm noção do que a gente viu lá. O objetivo desta organização é distribuir Bíblias para o mundo inteiro, obviamente Bíblias traduzidas. Há todo o investimento em traduções, há todo o investimento em produção dessas Bíblias para divulgação no mundo inteiro. E eles têm um parceiro que é o responsável, e eu vou fazer propaganda aqui, que é o responsável sobre o aplicativo da Bíblia, que é a Bíblia que a maioria de nós usamos, chamada YouVersion. Esse aplicativo que está nos nossos celulares, se você não tem, baixe esse aplicativo. Eles colocaram para a gente o ranking dos aplicativos mais acessados no mundo. E esse aplicativo é o que está em primeiro lugar. Ele ganha do WhatsApp, ele ganha do YouTube, ele ganha de vários outros aplicativos, ele está em primeiro lugar, sendo acessado no mundo inteiro. Então, hoje, a Bíblia é lida em vários idiomas no mundo inteiro. E a Bíblica tem hoje uma meta, no próximo ano, de distribuir 25 milhões de Bíblias no mundo inteiro. É muita gente envolvida nesse trabalho, com foco nesse trabalho. Lá nós ouvimos vários testemunhos. Davidson deu testemunho sobre o trabalho na favela, lá nas favelas, e todo o trabalho de distribuição de literatura para os adolescentes das comunidades lá no Rio, para falar de Jesus e para a evangelização dessas pessoas. Nós ouvimos lá vários missionários, alguns missionários da África, um missionário que ele nasceu, na verdade, no Congo, e ele está na Tanzânia, pregando o evangelho. Esse missionário super engraçado, muito divertido, ele diz que Jesus é extremamente engraçado, ele contagiou todo mundo com a alegria dele. E aí alguém virou para você, mas como é que você sabe que Jesus ainda é engraçado? Ele falou, porque é simples, as pessoas deixavam de estar com as outras para estar com Jesus. Eles lá tinham um monte de pessoas lá que poderiam ser agradáveis, ser atraentes, mas eles deixavam para seguir Jesus. Jesus era agradável, Jesus era atrativo, Jesus chamava a atenção para eles, Jesus era sábio, e isso chama a atenção. E a gente tinha lá um missionário, teve um missionário que eu queria trazer um testemunho aqui dele, um missionário que trabalha, na verdade, ele vive na Ucrânia. Ele estava lá com a esposa, eles tiveram a primeira filhinha durante a guerra da Ucrânia, e ele apresentou várias fotos de tudo aquilo que eles estão fazendo na Ucrânia para testemunho de Jesus. Queridos, de verdade, eu me senti muito, muito envergonhada. Porque aquilo que essas pessoas estão fazendo no mundo para pregar sobre Jesus, para levar Jesus a todos os continentes, é algo impressionante. E o que nós estamos fazendo? Aquele rapaz, um cara jovem, com a sua esposa jovem, uma filhinha bebezinha, eles estão distribuindo Bíblias nas fronteiras. Ele mostra um vídeo onde a bomba estoura a 10 metros do prédio onde ele mora. E ele se pergunta, diante de toda aquela plateia, tinham muitas pessoas, ele pergunta assim,
Será que eu estou sendo um bom marido? Será que eu estou sendo um bom pai? Por que que eu não vou embora desta guerra? Eu sou missionário, eu consigo sair daqui. Inclusive, ele estava lá com a gente nos Estados Unidos, ele poderia simplesmente não voltar. E aí a fala dele, por que que eu deixaria a minha batalha? Por que que eu deixaria de pregar o evangelho àquelas pessoas? A esposa dele gravou em vários, na verdade foram dispositivos, como se fossem gravadores. Ela gravou em muitos gravadorzinhos, uma oração de arrependimento e confissão de pecado. E uma oração de aceitar Jesus como Salvador da sua vida. E eles fizeram essa distribuição para os soldados ucranianos. Hoje, muitos desses soldados já morreram, mas tiveram a oportunidade, talvez a última oportunidade, de fazer uma oração de confissão, arrependimento e aceitar Jesus como Salvador. A distribuição de Bíblias entre os refugiados, entre pessoas que estão nos bunkers lá se protegendo das explosões. É muita gente que não se envergonha do Evangelho. É muita gente que é corajoso para pregar o Evangelho, para testemunhar o Evangelho. E a fala, na verdade, vocês lá, a gente conversando sobre aquela história da China, onde a missionária chinesa ouve uma pessoa falar o seguinte: estamos orando para que acabe a perseguição na China. E ela vira e fala assim: não ora por isso não. A gente está orando para que comece a perseguição no Ocidente. Porque quanto mais perseguição, mais firme o povo é junto a Jesus. Nós somos esse povo que não estamos firmes junto a Jesus. Pessoas morrendo por Cristo. Pessoas entregando a sua vida por Cristo. E o que estamos fazendo? Por que eu estou falando sobre isso? Porque o tempo está passando. O tempo está acabando. Sabe, queridos, nós temos certeza que um dia todos nós estaremos, ou pelo menos a grande maioria de nós aqui, estaremos em pé, diante do Cordeiro, diante do trono do Senhor Jesus. Estaremos de vestes brancas, viveremos eternamente com Ele, estaremos adorando a esse Senhor. E você? Você tem certeza disso? Você tem certeza absoluta disso? Eu estou aqui me incomodando, mas eu já fiz essa pergunta 1000 vezes e vou fazer de novo. Vou fazer de novo, porque eu não quero que você saia daqui iludido. Você não vai sair daqui iludido, nem você que está aí na sua casa. Se cair um raio na sua cabeça agora, se nesse minuto você tem um infarto e cai, eu não estou agorando. Nesse instante, rompe um vaso na sua cabeça, um aneurisma cerebral que você não sabia, e você morre aqui agora. Você tem certeza absoluta que você fecha os olhos aqui e abre os olhos no céu? Quem tem essa certeza absoluta, levanta a mão. Amém. Amém. Pode abaixar. Se você não levantou a sua mão, hoje é o dia. Preste atenção nessa mensagem. Não saia daqui sem tomar uma decisão. Amém? Versículo 11 diz assim: todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Vejam, nós estaremos diante do Senhor Jesus. Você entende? Quando você adora, quando você canta aqui junto com o louvor maravilhoso que nós temos aqui, quando você faz a sua adoração, quando você louva a Deus aqui, ou mesmo na sua casa, quando você está orando, o que passa na sua cabeça?
O que você imagina? Não falem todos ao mesmo tempo. O que passa na sua cabeça? De novo, deixa eu tentar de novo. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta fácil. Essa pergunta é fácil, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu estou aqui orando, eu estou aqui cantando, eu estou adorando ao Senhor, acabamos de ouvir, acabamos de cantar junto. Quando você está em adoração, o que a sua mente te remete? O que você pensa na hora? Jesus, ele está onde? No céu? Você imagina que Jesus está no céu? Você imagina que Jesus está aqui na igreja? Ou que está no céu? Tanto faz. Ele pode estar aqui, ele pode estar no céu. Você pensa em Jesus. Quem mais pensa em outra coisa? Todo mundo pensa em Jesus? Vou facilitar mais ainda. Se você pensa em Jesus quando adora ao Senhor, levanta sua mão. Um monte de gente mentiu aqui, mas tudo bem, não vou falar disso não. Vamos lá. Tudo bem, tudo bem. Você imagina que você pensa em Jesus e você vê Jesus? Não. Você imagina. Você pensa achando que você quer ver. Você imagina o Senhor Jesus aqui do seu lado. Você imagina Jesus no céu, ou Jesus te olhando. Eu, pelo menos, penso assim. Eu imagino esse céu, esse teto abrindo, o Senhor Jesus com o olho aqui, ó, olhando o meu coração. Jesus está aqui, olhando para mim. E eu estou adorando a Ele, Ele está me olhando, e eu estou vendo, e Ele está sorrindo, e eu estou com o meu coração com Ele, e sou eu e Ele, e mais ninguém, mas no céu eu não vou imaginar. No céu eu vou ver Jesus. A gente acabou de cantar, eu e você vamos ver Jesus. Vamos ver os olhos de Jesus, vamos tocar em Jesus, vamos estar com Ele. A gente vai vê-lo, a gente vai adorá-lo, a gente estará diante dEle. E não é só Ele. Nós vamos ver os 24 anciãos, nós vamos ver os anjos. Quem já viu o anjo aqui? Não? Alguém já viu? Alguém já viu? Em sonho? Você vai ver cara a cara. Nós veremos os anjos, nós veremos todos os anjos no céu. Você já imaginou isso? Você já imaginou sua vida no céu? Você vai ver anjos, você vai ver os tronos, você vai ver os 24 anciãos, os 12 apóstolos. Nós falaremos com esses apóstolos, nós conversaremos com ele. Eu tenho tantas perguntas para fazer. Tantas perguntas, tantos porquês. Eu não faço nem 1% das dúvidas que eu tenho no meu coração. É que lá eu vou lavar a minha alma. Eu vou perguntar tudo. E eles vão me responder. Queridos, essa é a vida eterna nos céus. Andando em ruas de ouro. Que não faz a menor diferença se é de ouro ou não, mas é. A gente vai estar lá diante de um rio de cristal azul. E a gente vai estar junto. E a gente vai estar com uma multidão, e a gente vai viver eternamente, amém? Mas no versículo 13 diz assim: então um dos anciãos me perguntou, quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Queridos, a grande tribulação será, ou já é, uma realidade. Eu, de novo, não vou entrar em escatologia. Mas, queridos, a tribulação, ela existirá. E é óbvio que nem se compara àquilo que nós vivemos hoje. Nem se compara. Mateus capítulo 24, coloca aí para mim, por favor. Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22. Que diz assim: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Eu não sei como é que você tem visto esses dias.
Eu não sei o que você tem pensado, mas a Bíblia fala sobre guerras, rumores de guerras. E a gente, obviamente, ao longo de todas essas gerações, nós temos visto guerras e rumores de guerras. Mas hoje, agora, nós estamos vivendo guerras em alguns lugares do planeta. Eu não estou falando que estamos no princípio das dores. Acredito realmente que o princípio das dores vai ser muito pior do que estamos vivendo hoje. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa. Jesus virá. E nós não sabemos o dia. E nós não sabemos quando. Mas nós sabemos que muitas tribulações nós passaremos. Eu não sei se estaremos aqui. Eu não sei se eu estarei aqui. Mas eu quero que você preste bastante atenção, igreja do Senhor. A igreja de Deus precisa estar preparada para a grande tribulação. Nós não viemos ao mundo a passeio. Nós não viemos ao mundo para curtir. Nós não viemos ao mundo para ser felizes. Nós não viemos ao mundo para nos alegrar. A vida com Cristo nos dá paz, a vida com Cristo nos alegra, a vida com Cristo nos faz felizes, mas a vida com Cristo não é para ser uma vida fácil. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos nós passamos por problemas, uns mais, outros menos, mas nunca passaremos por problemas sozinhos. Essas pessoas aqui, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, elas sofreram e vieram da grande tribulação. Jesus está voltando. Está mais perto de Jesus voltar hoje do que era até alguns anos atrás. Jesus está voltando. Nós temos visto muitas tragédias, muita perseguição. Ainda está muito pequeno daquilo que a gente sabe que possivelmente vai acontecer, mas o fato é, Jesus está voltando. E, de novo, se Jesus voltar hoje, você está preparado? Se Jesus te levar hoje, você está preparado? Você e eu já fizemos tudo o que tínhamos que fazer nessa terra, nesse mundo. Sábado passado eu fiz aniversário. E eu agradeço os parabéns da maioria dos irmãos e muitos irmãos. E agradeço a Deus por isso. Queridos, isso tem uma semana. E parece que foi ontem. Tem uma semana que foi aniversário, parece que foi ontem. Parece que foi ontem, eu tinha 20 anos. Eu tenho 22, eu te obrigado. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem que as crianças estavam aqui, bebezinhos, e a gente balançando eles aqui, eles chorando. E tão enormes. Parece que foi ontem que eu estava me casando. Parece que foi ontem que a gente estava entrando aqui na igreja pela primeira vez, eu com a barriga desse tamanho de gêmeos. Parece que foi ontem. O tempo está passando muito rápido. E eu sei que você pensa a mesma coisa. O tempo está passando rápido demais. Você e eu estamos preparados. Você e eu estamos preparados para não estar mais aqui. Cara, eu sou muito jovem. Cara, eu sou um adolescente, eu sou uma criança. Eu sou um jovem. Eu tenho um bebê para criar. Eu tenho para casar. Não enrola, cara. Pô, bora. Ó, Jesus está voltando, acelera. Acelera. Quem tem que casar, casa logo. Jesus está voltando, queridos. E o que nós temos feito? O nosso tempo está passando rápido demais. Demais. Agora, esse texto fala também que a gente lava as nossas vestes. Nós lavamos as nossas vestes e elas ficaram brancas no sangue do Cordeiro. Isso significa que um dia eu e você nos arrependemos dos nossos pecados. Nossas vestes eram sujas de pecado. E Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, derramou o seu sangue. E o sangue de Jesus nos purificou, nos limpou, nos perdoou, apesar de nada merecermos. Eu não precisei fazer absolutamente nada para merecer esse amor tão grande de Jesus. Você que está na sua casa, eu quero te deixar muito claro
que você precisa tomar uma decisão no seu coração. Você que está aqui, que não levantou a sua mão e que não tem certeza sobre a salvação, eu quero te informar que a sua roupa, o seu coração, a sua vida ainda está suja, mas Jesus, com o sangue da cruz do Calvário, realmente já salvou você. Você basta crer. Você precisa crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus não exige de você e de mim uma vida perfeita. É fato que a gente deseja, a gente quer honrar ao nosso Jesus, vivendo uma vida digna, mas essa não é a condição para sermos salvos. Nós, para sermos salvos, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e, sinceramente, entregarmos o nosso coração para Jesus e dizer: Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor morreu na cruz para me salvar. É apenas crer. Se você crer, a Bíblia diz que se cremos, já temos a vida eterna, já passamos da morte para a vida. Jesus já nos deu a chave do céu, Ele já nos limpou e nos purificou de todo o pecado. Se você sair daqui sem tomar essa decisão sincera de crer em Jesus como Salvador da sua vida, saiba que você não é mais inocente. E diante de Deus, você é culpado se não crer em Jesus como Salvador da sua vida. E eu só estou falando aquilo que a Bíblia diz. Mas se você, como eu, já aceitou Jesus como Salvador da sua vida, já creu em Jesus, já teve as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, por quê? Voltamos a sujar as nossas vestes todos os dias com o pecado. Jesus já nos limpou, Jesus já nos lavou. Precisamos honrar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Queridos, o pecado precisa nos incomodar. Não podemos estar felizes com o pecado. Eu não posso manter uma vida de adultério. Eu não posso manter uma vida de traição. Eu não posso manter uma vida de pecado, de mentira. Eu não posso achar normal mentir. Eu não posso achar normal xingar, brigar, ofender, agredir. Eu não posso achar normal não amar. Eu preciso honrar a Jesus, que morreu na cruz para me salvar. Ele é o meu Salvador. E esse texto ainda diz que Deus estenderá sobre nós o seu tabernáculo. O tabernáculo é simplesmente a casa de Deus, o lugar onde Ele mora. O povo de Israel tinha que levar um tabernáculo por todo o deserto, e ali simbolizava a presença do Senhor, a existência dEle. E quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, era exatamente ali onde estava o Espírito do Senhor. Quando aqui está dizendo em Apocalipse que Deus vai estender o tabernáculo sobre nós, Ele está como se Ele jogasse sobre mim, sobre você esse tabernáculo e trouxesse você para estar junto dEle. Deus quer a sua presença. Deus quer que você seja salvo. Deus quer que toda pessoa onde estiver, esteja com Ele vivendo eternamente no céu. Se você faz a escolha de agora não, hoje não, ainda não é minha hora, você está dizendo: não quero, Senhor, estar com você. Não quero participar desse time de vencedores. Não, agora não chegou meu momento. Como assim não chegou seu momento? Como assim você escolhe o time que perde? Como assim você não quer estar debaixo do tabernáculo do Senhor Jesus? Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo porque não foram 100% das pessoas que estão aqui que levantaram a sua mão dizendo que creem em Jesus como Salvador das suas vidas. Mas se você não levantou, e se ainda no seu coração existe uma pontinha de dúvida, arrependa-se. Creia em Jesus como Salvador da sua vida e venha, entre no tabernáculo do Senhor.
Apocalipse capítulo 7, versículo 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Eu vou mudar um pouco o assunto agora, eu vou falar sobre sofrimento. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Está quente, né? Mas não é desse calor que a gente está falando, não. Não chega nem perto. O tal do calor abrasador, queridos. Muitos crentes foram mortos, incendiados. Tiveram os seus corpos queimados. Nos jardins de um palácio ou numa arena. Muitos corpos dilacerados. Nós cantamos aqui, mas a igreja do Senhor não foi parada, não foi interrompida, ela está aqui. Vamos ser sinceros, depende de mim, de você manter essa igreja viva, depende de mim, de você manter essa vitória, porque daqui a 200 anos, na igreja de Heliópolis, quem estiver aqui 200 anos, vai estar aqui, vivo e feliz, e cantando e adorando, e essa congregação lotada, e enorme essa congregação, e um monte de igrejas filiais, por causa de mim e de você. Você crê nisso? Existir essa igreja daqui a 200 anos depende de mim e de você. Não depende do Espírito Santo, porque Ele quer. Amém? Você quer? O que a gente está fazendo? A quem a gente está evangelizando? Quem a gente está trazendo? Quem a gente está fazendo se converter? Para quem a gente está pregando? Porque a ação é do Espírito Santo e Ele não desaponta. Ele não deixa de agir, Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas a fé é pelo ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mas fomos. Fomos enviados, somos enviados, estamos aqui. Por que coisas ruins acontecem aos cristãos? Eu já ouvi essa palavra várias vezes, essa pergunta várias vezes. Por que o cristão sofre? Tem uma pessoa que a gente conhece que está passando por uma dificuldade financeira importante, bem importante, e aí a pessoa fala assim, poxa, eu não deixei de pagar propina para o governo, e aí por causa disso eu estou aqui com uma dificuldade financeira enorme. Como assim? Mas eu creio em Deus, e a pessoa vai, engole e fala assim, com toda a razão, e é uma pessoa fiel, creio nisso. A pessoa vira e fala assim, mas eu creio que Deus vai honrar quando Ele quiser. A minha consciência está limpa porque eu não paguei propina. Mas o ímpio prospera. O ímpio prospera. E o crente sofre. Que Deus é esse? Que Deus é esse que deixa a gente sofrer? Como assim os justos sofrem? Por que morre alguém na sua família? Por que alguém na nossa família tem câncer? Por que você, às vezes, pode aparecer com câncer? Por que você pode ter um problema grave? Por quê? Deus é ruim? Deus é injusto? Deus é mau? É nosso pecado? Foi por culpa da gente ter pecado? Vou contar uma história. Teve um missionário que ele estava pregando e passou a vida inteira dele pregando na África. Ele e a esposa. E eles fizeram um trabalho maravilhoso. Fizeram um trabalho lindo na África e evangelizaram, foram perseguidos, tiveram vários problemas de saúde, muitas coisas graves, mas eles estavam lá firmes pregando o evangelho. E aí eles se aposentaram. E quando eles se aposentaram, eles voltaram para o Brasil. Só que quando eles voltaram para o Brasil, eles voltaram de navios. Tem muitos anos essa história aconteceu. Tem muitos e muitos e muitos anos, eles voltaram de navio. Quando eles chegaram no porto do Rio de Janeiro, estavam esperando lá que houvesse a família, pessoas ali esperando. E tinha uma recepção. Tinha uma recepção com banda, com coisas estourando, festa e cartazes e tal. Mas quando eles acharam que a recepção era para eles, não era. Era para um
um político que tinha chegado lá no mesmo navio, e que decepção. Quando eles desceram, não tinha mais ninguém. Ninguém. Nem ninguém da junta, nem ninguém da família deles, nem ninguém da igreja. Os velhinhos desceram, decepcionados, e aí o velhinho virou para a velhinha e falou assim, tá vendo? Tá vendo? Olha o que a gente ganha. Tantos anos trabalhando, tantos anos pregando o evangelho, olha o que a gente ganha. Viu? Nada. Nenhuma recepção aqui. Vão para casa. Chegaram na casa deles, eles tinham uma casa ainda, e a casa estava lá toda suja, toda ainda com os móveis, com aqueles lençóis cobrindo, tinha mato em tudo que é volta e tal. E aí ele vira para a esposa e fala assim, tá vendo? Não cuidaram nem da nossa casa. Essa igreja, né? Puxa vida, podiam ter cuidado. Olha o que a gente está vendo, está vendo? E a esposa calada. E aí ele vira para ela e fala assim, pergunta aí para Deus, por que ele deixou a gente, cadê a recompensa? Onde está a recompensa? Cadê? A gente, depois de tanto trabalho suado, voltado de tanto trabalho, a gente volta para casa, o que a gente encontra? Nada. Não é possível, isso é injusto. Que Deus é esse? E aí ele sai de casa. Quando ele volta, mais calmo, ele vira para a esposa e fala assim, então, você orou? Aí ela falou, orei. E aí ele vira para ela e fala assim, e o que foi que Deus te falou? O que Deus te falou? A gente voltar para casa e chegar em casa e não encontrar nada, nenhuma, um muito obrigado. E aí ela virou para ele e falou assim, Deus me respondeu, vocês ainda não chegaram em casa. A nossa casa não é aqui. Nós não estamos em casa. Nós não estamos em casa. A nossa casa é nos céus. Queridos, nós somos peregrinos aqui. Nós somos viajantes. Nós estamos aqui vivendo uma vida de tal forma que a gente honre o nosso Senhor Jesus. Mas a nossa casa não é aqui. Ele preparou uma casa para mim e para você, lá nos céus. Nós não fazemos por recompensa, mas Ele vai nos esperar. Ele está nos esperando, lá em casa. Quando eu e você formos embora daqui, nós vamos encontrar com Jesus. Quando eu e você não estivermos mais aqui, nós nos encontraremos com Ele. Apocalipse 7, versículo 17. Pois o Cordeiro que está no trono, no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Eu não sei se você está sofrendo, eu não sei se você está chorando, eu não sei se há sofrimento no seu coração, mas eu queria que você fechasse os seus olhos e você orasse comigo essa noite, nesse momento. Creia, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Queria que o pessoal do louvor viesse e cantasse novamente, baixinho, aquela música que a gente acabou de cantar sobre o Rio Azul. Mas eu queria que eu e você estivéssemos orando. Como é que está a sua vida hoje, querido? Como é que está a sua vida hoje? Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, se você ainda não teve as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, se você ainda não teve uma decisão sincera de arrepender-se e crer em Jesus como Salvador da sua vida, hoje é o dia. Queria que todos estivéssemos de olhos fechados, de cabeça baixa, orando. Eu quero que você saiba que todos estamos orando por você. Hoje é o dia de você tomar uma decisão sincera diante do Senhor. Então eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria sinceramente de entregar o seu coração para Jesus nessa noite? Você que está aí na sua casa,
Se você realmente não tem certeza que se você morresse hoje, ou se Jesus voltasse hoje, você não tem certeza de morar eternamente com o Senhor no céu, quero que você saiba que isso não acontece por merecimento, nem por obras, nem porque a gente é bom, ou porque a gente faça por merecer, porque nenhum de nós merece. Não é pelas obras, a Bíblia diz que somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dado por Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito lá e diz assim, eu mereço estar aqui, porque nós não merecemos. Sabe, queridos, nós pecamos, o nosso pecado nos afasta de Jesus. O seu pecado, o meu pecado nos afasta de Jesus. Mas Ele, entendendo e vendo e amando a cada um de nós, Ele veio ao mundo na forma de um homem, o próprio Deus vindo ao mundo na figura de um homem, sofreu aqui, só Ele, sem pecado algum, poderia se entregar. E lá na cruz, morrendo na cruz do Calvário, lá na cruz, Ele se entregou no seu lugar, porque quem mereceria aquela cruz éramos eu e você. Então essa noite é a noite de você decidir e crer. Você crer que Jesus morreu na cruz para te salvar. Se você tiver no seu coração aí batendo forte, o Espírito Santo trabalhando na sua alma, para que você entenda que realmente você pode reconhecer Jesus como Salvador da sua vida nessa noite, eu quero orar por você. Levanta sua mão. Alguém quer tomar uma decisão? Levanta sua mão. Alguém nessa noite quer realmente, sinceramente, tomar uma decisão de aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Levanta sua mão, eu quero orar por você. Poxa, pessoal, não é hora de rir agora. Não é hora. Não é hora. Toda vez isso acontece, eu sei que o inimigo, ele está feroz aqui, tentando distrair as nossas mentes, os nossos corações. Deixa o Espírito Santo agir na sua alma e no seu coração. É o Espírito Santo que está aqui. Se você aí na sua casa tomar uma decisão sincera de arrependimento do seu pecado, crê em Jesus como Salvador da sua vida, se quer tomar uma decisão, liga para esse telefone que deve estar aparecendo na sua tela. Mas ainda assim, eu e você que estamos aqui, que já nos arrependemos, já cremos em Jesus, mas a nossa vida talvez não esteja tão forte assim. Talvez faz tempo que você não se lembra que um dia você vai morar no céu com Jesus. Talvez no seu coração você já há muito tempo está faltando aquele desejo, aquele amor de pregar o Evangelho, de mostrar Jesus para as pessoas. Você tem vivido uma vida hipócrita tantas vezes, talvez de tanta futilidade, ostentando ou querendo ostentar coisas para outras pessoas, mas querido, nada disso vale a pena. Tudo isso é nada diante da vida eterna nos céus com Cristo Jesus. Sabe, a gente está perdendo muito tempo. A gente está perdendo tempo com bobagem, a gente está perdendo tempo com briga, a gente está perdendo tempo com discussão boba, a gente está perdendo tempo com futilidade, a gente está perdendo tempo. O nosso tempo está passando, ele é a moeda mais cara que a gente pode ter, a maior riqueza é o tempo. O seu tempo está passando, o meu tempo está passando. Nós um dia não estaremos mais aqui. E o que você tem feito? Você está preparado? O que você tem feito? O que você vai levar? Como estarão as suas mãos diante do Senhor lá nos céus? Como estarão as suas vestes? Como estará o seu coração? Quem você vai levar com você, levando, trazendo na sua vida todo o seu trabalho de evangelizar? Porque aqui não é a sua casa. Você vai voltar para casa. Você quer sinceramente no seu coração tomar uma decisão nessa noite? Alguém gostaria de sinceramente tomar uma decisão de Senhor, eu quero mudar a minha vida, eu preciso melhorar, eu preciso estar mais perto de Ti, eu preciso Te honrar, Te adorar, eu preciso ter uma vida de intimidade com o Senhor mais próxima, eu preciso ler a Tua palavra, eu preciso orar mais, eu estou orando pouco, eu estou lendo pouco, eu estou envolvendo pouco, eu tenho um relacionamento fraco contigo, frágil, eu preciso mostrar Jesus através da minha vida, através do meu comportamento, as pessoas precisam ver Jesus em mim. Se alguém nessa noite quiser tomar uma decisão, levanta sua mão, eu quero orar por você. Alguém?
Sinceramente, Deus abençoe. Alguém? Alguém sinceramente que quer tomar uma decisão nessa noite? Levanta a sua mão. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Mais alguém? Vamos ficar de pé, queridos. E nós vamos orar. Nós vamos, na verdade, cantar. Eu queria que você cantasse com o seu coração essa música. Levanta. Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor. Sabe, antes da gente cantar, Apocalipse 21, versículo 2, diz assim, Apocalipse 21, 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e serão seu Deus, será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, 24. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E Apocalipse 22, versículo 14, o último capítulo do livro de Apocalipse da Bíblia. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Você tem certeza que você vai entrar na cidade santa pelas portas? Andar nas ruas de ouro e de cristal. Andar pela cidade santa com as vestes lavadas, honrando ao Senhor, Deus da glória, eternamente. Se no seu coração você sentir vontade e Deus estiver tocando na sua alma, você que já levantou a sua mão, você que não levantou a sua mão, mas Deus tocou no seu coração, eu queria te convidar para você vir aqui. Eu quero orar por você. Não tenha vergonha. Você sabe aquilo que Deus tem tocado e transformado a sua alma, mas seja sincero. Venha aqui à frente, eu quero orar por você. Vamos cantar. Que se Deus está tocando no seu coração, não deixe de vir. Deus sabe o que está passando no seu coração, querido. Deus sabe. Deus sabe o que você está precisando. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vem aqui, eu quero orar por você. Se Deus está tocado na sua vida, Deus te abençoe. Deus te abençoe, você é muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Nós vamos adorar ao Senhor, mas lembre, nós queremos viver nesta cidade. Nós vamos viver, mas você e eu precisamos tomar uma decisão sincera. Deus te abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém, queridos? Vem aqui à frente. Deus está tocando no seu coração. Vem à frente, nós queremos orar por você. Haverá, querido.
mais noite ali. Não haverá nenhum clamor, porque não vai precisar. Nós não precisaremos clamar, o Senhor estará conosco. Veremos os olhos de Jesus e tocaremos nele. Você quer ver Jesus, querido? Você no seu coração ainda não tem essa certeza, mas quer tomar uma decisão sincera, vem à frente. Eu quero orar por você. Várias pessoas já vieram. Que Deus abençoe cada um aqui. O Espírito Santo está tocando no seu coração. Não resista. Não resista. É Ele que está transformando a sua vida. Nós vamos viver nessa cidade de ouro puro e de jaspe, que é o seu muro, além do Rio Azul. Vamos cantar juntos? Morte e choro. Jesus, muito obrigada, Pai, porque não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte. Pai querido, o Senhor preparou um lugar para nós no céu. Nós não merecemos, Senhor, mas a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor é tão infinito, é tão grandioso, que o Senhor nos quer contigo. O Senhor é o nosso Pai, é o Senhor das nossas vidas. Ó Deus, se há alguém aqui que não te reconhece como Pai, que não te reconhece como Senhor, como o grande pastor, que vai guiar as nossas vidas para águas tranquilas, ó Senhor, que Teu Espírito Santo toque nesses corações e transforme vidas. Deus, obrigada, Pai, por cada pessoa que nessa noite se entregou aos Teus pés. Obrigada por essas pessoas que reconheceram Jesus como Senhor das suas vidas, Senhor, e que de alguma forma Teu Espírito Santo tem tocado nessas almas, precisam ter as suas vestes lavadas e já foram lavadas. Te louvo, Pai, porque hoje foi um dia de vitória, um dia de salvação, onde Teu nome foi glorificado e está sendo glorificado para a Tua honra e glória. Jesus, muito obrigada, Pai, porque nós vamos morar contigo no paraíso eterno. Obrigada pela vida eterna, Senhor, não nos deixe esquecer disso. O inimigo não pode tirar de nós essa alegria. O inimigo não pode tirar de nós essa certeza. Ele já está derrotado, ele não tem poder sobre as nossas vidas. Não permita, Pai, que ninguém aqui se sinta derrotado, se sinta frustrado, se sinta ameaçado, mas que haja, meu Deus, arrependimento. Nos faça voltar ao primeiro amor, sentir a Tua presença, sentir o Teu cuidado, saber o quanto somos amados por Ti. Deus querido, perdoa os nossos pecados.
tantas e tantas vezes que magoamos, entristecemos o Teu Espírito. Ó Deus, nos perdoa, nos faça voltar. Nos faça, Senhor Deus, viver de tal maneira que o Teu nome seja honrado nas nossas vidas. Ó Deus, impulsiona essa igreja. Dê a nós, cada um de nós, a motivação, o motor, a força para levar o Teu Evangelho até toda essa cidade, toda essa nação. Meu Deus, salva o Brasil. Salva, Pai, toda essa população. Precisa de Jesus. Ó meu Deus, salva esse universo, esse mundo inteiro. Esteja com cada missionário, onde eles estiverem. Toca nesses corações, dê força, dê alegria, dê ânimo, dê paz, Senhor Deus, dê sabedoria, estratégia. Dá-nos, Senhor Deus, entendimento que não podemos nos conformar com a vida que levamos, mas nos ajuda a viver de tal forma que possamos, meu Deus, correr para encontrarmos contigo no céu. Apressa, Senhor Deus, apressa, no nome de Jesus, Senhor. Faz que Teu Evangelho seja pregado em todo o mundo, para que Jesus volte. Nos capacita a participarmos disso. Nos faça, meu Deus, atores. Nos ajuda, Pai, a estarmos nesse cenário e a vivermos e a levarmos o Teu Evangelho e a sermos protagonistas de verdade. Não nos deixe ficar assistindo o que o Senhor está fazendo, mas nos faça instrumentos Teus para levar o Teu Evangelho, para sermos usados por Ti, para que muitas e muitas e muitas almas possam viver conosco e contigo nos céus. Deus, obrigada, porque nós estaremos com o Senhor. Eu Te louvo e eu Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Não vá embora. Nós vamos orar aqui do lado com você. Vai aqui para a nossa salinha, chamar os conselheiros para ajudar a gente. E a gente vai estar aqui orando. Davidson, meu bem. Amém, irmãos? Amém. Você pode dar um abraço aí no irmão do seu lado, desejar uma semana abençoada para cada um aqui. Nós vamos orar encerrando esse momento de culto, celebrando ao Senhor por tudo que Ele é. Pai, nós queremos Te agradecer por essa noite, por tudo que nós vivemos aqui nesse lugar. Obrigado pela Tua graça maravilhosa sobre nós, por cada decisão, por tudo que o Senhor é. Deus, nessa semana que começa hoje, cuida de nós, de nossas famílias, de nossos lares, renova as nossas forças e que a alegria do Senhor esteja presente em nossas vidas em cada momento. Abençoe o nosso caminho de volta aos nossos lares, cada família representada aqui, cada família que se conecta conosco. Ó Deus, derrama a Tua graça e as Tuas bênçãos sobre nós. Nós Te pedimos, Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe sua casa, sua família, essa semana, e saia daqui declarando: não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza.